Amigos, amigas, né? Aqui são amigas, mas aqui temos amigos. É, vamos falar um pouco sobre a questão da construção da fé, um pouco dentro daquilo que Kardec falou, e entender por que que, de alguma forma, depois de alguns milhares de anos, nós continuamos. Quando eu digo nós, eu estou me referindo à humanidade, né? De uma forma geral, a humanidade continua bastante perdida. E aí, no outro dia, nós estávamos lendo aqui o Vinha de Luz, do Emmanuel, né? E no capítulo 7 ele dá uma mensagem aos discípulos. E a mensagem começa com uma mensagem de Paulo que diz assim: mas nós falamos, pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. É uma mensagem que está em Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E é interessante que a interpretação de Emmanuel sobre isso, né? Por quê, né? Porque Jesus quebra o paradigma. O judeu ele era um fanático, mas o Deus dele era o Deus da guerra, o Deus inclemente, que punia. Os gregos, filosoficamente, trabalhavam com toda uma filosofia, mas também não tinham uma percepção direita. Aí vem Emmanuel nessa lição aqui, número 7 aos discípulos, e diz assim: por favor, Jussara, você pode fechar o seu som? Obrigado. É, é, vem o Emmanuel e diz assim: há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas. Pessoal, deixa eu tentar fechar o som aqui porque tá muito. Ai, meu Deus. Ô, Jussara, por favor, é só apertar o botãozinho do microfone. Muito bem. Ai, meu Deus. Danou tudo. Estão me ouvindo? Ok. Desculpe aqui, pessoal. Então, voltando ao nosso tema, o Emmanuel diz assim, né? Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas. E ainda agora, isso ele falava 40, 50 anos atrás, nessa obra, não escasseiam os orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarados chegados ao planeta. E os judeus e os gregos atualizados hoje, nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição do início. O comercialismo da avareza permanecerá, né, enquanto nós não acordarmos. E depois ele diz assim: há 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes, os cristãos, quando se comportavam dentro da proposta de Jesus, a atitude deles espalhava escândalo entre os judeus, né, e entre os gregos. Né? Muito bem. Por que isso, pessoal?
Por que acontece esse tipo de coisa? Isso acontece por uma razão simples. Será que nós temos senso religioso ou senso moral? E esse é o ponto crucial. O religioso geralmente está relacionado a uma certa forma de cultuar ou de buscar Deus, né? Mas que tem uma série de regras, normas, crenças, dogmas. Eu acho que se isso resolvesse, a humanidade já estaria em outro patamar. Porque existem religiões bastante sólidas, como o catolicismo, o protestantismo, o islamismo, né? Que abarcam bilhões de pessoas. E se cada uma dessas pessoas, fosse ela islâmica ou católica ou protestante, agisse de acordo com aquelas regras, com certeza as comunidades já estariam vivendo em condições melhores. Mas não é uma verdade. Agora, moral é algo completamente diferente de religioso. Moral, no dicionário Aurélio, diz que é um conjunto de valores individuais ou coletivos, né, que norteiam relações sociais e de conduta de homens. Agora pegou o problema. Porque no fundo, a nossa conduta, de uma forma geral, é bastante ainda precária, né? Moral significa que denota bons costumes, que ensina, educa, que é edificante. Moral, no dicionário, diz que é uma disposição do espírito para agir com maior ou menor vigor diante das circunstâncias difíceis. Será que não é isso que falta para nós? Né? E aí vem a questão do frequentar. Frequentar significa ir seguidamente a algum lugar, né? Um hábito, um gesto. Não, eu frequento esse lugar há muito tempo, há muitos anos. Frequento a igreja, mas também pode frequentar um clube, um restaurante. Frequentar não. E aí, o hábito nosso de frequentar tem sido assim, né? Quando nós frequentamos um templo, pode ser uma igreja católica, uma igreja protestante, uma sinagoga, uma mesquita, nós frequentamos. E lá nós participamos daquele ritual, com aqueles dogmas, com toda aquela encenação. E aí nós cumprimos a nossa obrigação com Deus. E quando a gente sai dali, já na porta a pessoa acende o cigarro, ou fala mal de alguém, ou começa a brigar com o marido ou com a mulher que às vezes está do lado. Porque, na verdade, nós frequentamos templos e cumprimos ritos. E isso não resolveu o problema da humanidade até hoje. Isso definitivamente parece o seguinte, que a gente pode ter uma vida mundana, desequilibrada, de segunda a sábado e domingo nós vamos à igreja. Aí nós nos confessamos, nós comungamos, participamos do ritual, se for um culto protestante, a gente canta, ou senta, levanta, ajoelha, escutamos uma preleção, e aquilo ali bastou, mas não modifica a nossa estrutura, a nossa maneira de ser ao longo do dia, nos nossos relacionamentos fora daquele local. É assim que a humanidade tem. Por isso que o conceito de moral foi enfatizado pela doutrina espírita por Allan Kardec. Vamos lá. Aí quando a gente vai falar de fé, né? Fé, crença religiosa, conjunto de dogmas, doutrina que constitui um culto, né?
crença, confiança, né? Muito bem. Eu vou ler para vocês o que está escrito aqui no Livro dos Médiuns, na primeira parte, no capítulo 2, uma parte do item 13. Allan Kardec diz assim: mas até onde vai a crença do Espiritismo? Perguntarão. Lede e observai que o sabereis. E aqui ele vai colocar muito bem o que é o Espiritismo. A aquisição de qualquer ciência exige tempo de estudo. Ora, o Espiritismo, que toca nas mais graves questões da filosofia em todos os setores da ordem social, que abrange ao mesmo tempo o homem físico e o homem moral. É em si mesmo toda uma ciência, toda uma filosofia que não podem ser adquiridas em apenas algumas horas. Então, Kardec deixa claro a importância da filosofia, da moral, da ciência, e não coloca a doutrina espírita como uma religião. E sim, né? Então, nós precisamos estruturar o processo de fé dentro de uma lógica filosófica científica. E aqui começa o primeiro problema. Porque as pessoas nem mesmo se dão ao trabalho de refletir ou pensar a respeito de Deus, a respeito de nós, da nossa figura como espíritos, dos propósitos da vida, porque se nós estamos filosofando, então não é? É comum, eu já disse isso para alguns amigos aqui que estão me ouvindo, o seguinte: a pessoa muitas vezes chega lá na nossa instituição e tece um rosário de problemas, de reclamações, de choros, de lamentações. E eu escuto amorosamente, pacientemente. E quando a pessoa terminou a sua preleção de 20 minutos, 30 minutos, se deixar, às vezes ela fala 1 hora, e a gente ouve o que ela precisa falar. Eu digo assim: querida, eu te ouvi, meu amigo, eu te ouvi. Nós não nos conhecemos bem, então vamos tentar construir um pouco em cima do que você acabou de me relatar. Primeiramente, como que você percebe a Deus? Porque aqui é uma casa espírita e nós entendemos ou tentamos entender Deus. Como você percebe Deus? E a pessoa diz para mim que Deus é bom, que Deus é justo, infinitamente justo, misericordioso. Depois, onipotente, onipresente, onisciente. E eu escuto e falo: poxa, então, de alguma forma, nós percebemos Deus do mesmo modo. Também as pessoas dizem que não cai uma folha de uma árvore, um fio de cabelo, sem que Deus saiba. Claro, Deus está em nós. Então, a nossa consciência registra os fatos de uma forma divina. Aí eu digo para a pessoa: então, sinceramente, eu estou confuso com o que você está me contando, pelo seguinte: você contou um drama, um problema assim, assim, ou vários problemas, às vezes, simultâneos. E a verdade é assim, né? Se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, e Ele é bom e justo e misericordioso, com certeza o que está sucedendo na sua vida, neste momento, tem a permissão divina. De alguma forma, tudo o que está acontecendo, que pode ser um desastre total, está contido debaixo das leis divinas. E, sendo Deus perfeito, nada acontece por sua, digamos, interferência que não seja perfeito.
que não seja bom, que não seja justo, que não seja útil. Então, talvez esse drama que você vivencia esteja aí para que você desperte para alguma coisa, mude alguma coisa, transforme algo, renuncie a certas práticas ou hábitos ou vícios. E isso está lhe incomodando. Porque senão, nós vamos dizer que Deus não é bom e não é justo. E aí o problema é esse, porque a pessoa é assim, quando tudo sorri, ótimo. Quando as coisas de alguma forma não vão de acordo com a nossa vontade, Deus não existe, Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus não olha para mim. Mas isso não bate com o conceito de Deus. Nem de brincadeira. Nem de brincadeira isso bate. Porque Deus é perfeição. E a característica da perfeição é fazer sempre certo. Quando uma pessoa executa com perfeição, ela faz uma vez só. E está feito e está pronto. Não tem que retocar nada. E Deus é assim. É óbvio que nós sabemos, e até esses dias, alguns amigos aqui estamos lendo em conjunto a obra do André Luiz no Mundo Maior, né? O Espírito André Luiz pelo Chico Xavier. Ele diz ali, né, um dos benfeitores diz que nós temos latente no nosso cérebro todo um potencial ainda não utilizado, que ele estima que as pessoas mais geniais do planeta talvez usem 10% dessas potências latentes. Então, significa que a nossa inteligência ainda é pouco ou insuficientemente desenvolvida, nos faltam certos sentidos que não temos para entender realmente a ideia de Deus. Mas, diante da impossibilidade de formular com mais complexidade, no mínimo a gente pode dizer o seguinte: Deus é perfeição. E o que é perfeição? Não há o que retocar, não há o que mudar, não há nem o que discutir. Agora, nós não estamos discutindo Deus, porque segundo Allan Kardec, eu acabei de ler para vocês, né? O Espiritismo toca nas mais graves questões da filosofia em todos os setores da ordem social. Então, tudo pode ser discutido filosoficamente à luz da moral cristã proposta pelo Espiritismo. E a principal função da doutrina é informar e esclarecer de modo claro, racional, a respeito da verdade. A verdade que a nossa inteligência, o nosso grau evolutivo permite no momento. Não adianta a gente tentar sofisticar, porque nós não temos sentidos e inteligência para coisas maiores. Mas até onde a nossa capacidade alcança, a função da doutrina é explicar a nós o funcionamento, né, das leis divinas, Deus, a vida, a imortalidade, a lei de causa e efeito, com vistas a nos colocar dentro de uma perspectiva mais lúcida, mais clara, mais bem direcionada, para agilizar o nosso processo evolutivo e torná-lo mais agradável, mais fácil, menos penoso, menos doloroso, né? E aí diz Kardec assim, né? Fé inabalável só é aquela que pode encarar de frente a razão em toda e qualquer época da humanidade. E isso é difícil, porque o que vale hoje e amanhã não vale, porque mudou uma circunstância, isso é uma coisa mutável. As leis divinas não são mutáveis, porque sendo perfeitas, foram feitas uma vez e aí permanecerão. Então, a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, ela não deixa obscuridade, né? E outra coisa, a criatura passa a crer, não porque alguém disse ou falou porque eu estou falando, ou porque um sacerdote, ou um padre, ou um pastor, ou um rabino
ou um imã falou. Não. A pessoa acredita porque ela ponderou a respeito e ela forma um juízo íntimo, que traz sentido íntimo, racional para ela. Porque a gente só pode entender aquilo que a gente compreendeu. Né? E o Espiritismo, a proposta dele é exatamente essa. É acabar com a incredulidade pelo bom senso, pela lógica. Tá? E Kardec diz isso várias vezes, inclusive no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele trata exatamente da fé. Né? O que ele diz na Revista Espírita de outubro de 1866 a respeito da fé? A fé raciocinada destrói o império da fé cega, porque a fé cega ela aniquila a razão e leva a uma obediência passiva que muitas vezes embrutece a pessoa, poda o pensamento, o raciocínio. Ao contrário, a fé raciocinada emancipa a inteligência do homem e levanta a sua moral. A gente vê o seguinte, a fé cega ela nada examina. A pessoa pode falar qualquer coisa que a pessoa acredita, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro. Muitas vezes o que está sendo dito é verdadeiro e às vezes é falso. E choca-se com a razão. Bom, esse é um grande problema, principalmente no mundo mais civilizado, onde as pessoas têm grande acesso ao estudo, à instrução, à informação, a Europa, e outros países desenvolvidos, nos Estados Unidos e outros, a tendência das pessoas, exatamente porque aquilo que as religiões tradicionais têm dito a elas não faz sentido, elas acabam abandonando e rejeitando a ideia de Deus e caminhando para o materialismo. E a partir daí, eu digo para vocês o seguinte, se nós não tivéssemos uma crença na vida imortal, em Deus, na sua bondade e na sua justiça, não seria melhor, muito melhor, ser leviano, ser irresponsável e gozar a vida da melhor forma possível? Exatamente, a moral cristã, ela funciona como freio íntimo. Porque muitas vezes a gente quer ser irresponsável, não quer assumir o peso, o ônus das bobagens que faz, dos equívocos que comete. Então, a moral, quando ela é compreendida, ela dá senso à vida. Eu sei que isso aqui pode me ser agradável, mas que eu estou machucando ela que está sentada ali, ou qualquer outra pessoa. E isso vai funcionar como um limite interno. É aquela história do amar a próximo como a si mesmo. Eu não quero ser agredido, eu não posso agredir. Eu não gosto que gritem comigo, eu não vou gritar com ninguém. Eu não gosto de ser desrespeitado, eu não devo desrespeitar. Então, é preciso botar senso moral no raciocínio para estruturar uma fé que nos leve a sermos melhores, até a lutar contra a nossa imperfeição, contra as nossas más tendências, porque todos carregamos diversas ainda mazelas, né? Se as pessoas compreendessem a lei de causa e efeito, a imortalidade, soubessem as consequências, a maior parte das imprudências, barbaridades que se cometem não seriam cometidas. Mas isso não pode ser colocado sob a base do dogma ou da ameaça. Isso precisa ser colocado sobre a ótica do esclarecimento. Quando o esclarecimento vem, a pessoa entende a consequência do suicídio em vez de ameaçar, porque o número de suicídios aumenta. O número de crimes aumenta. Todas as bobagens estão hoje exponenciadas. Por quê? Porque não entra o contingente do raciocínio, da lógica. A pessoa precisa compreender, eu sou livre, mas eu sou responsável pela minha liberdade.
E quando a minha liberdade invade o espaço do outro, tem consequências desagradáveis, que não há como ultrapassá-las com nenhum tipo de privilégio, prioridade ou jeitinho. A lei vai se manifestar, em algum momento aquilo vai trazer um transtorno, um sofrimento, uma doença, uma dor, uma privação de algum tipo ou ordem. Né? Então, a gente precisa. As religiões tentam preconizar, cada uma diz que tem a verdade. Todas têm a verdade subliminarmente colocada. Mas quando a gente bota a fé cega, a gente acaba perdendo o senso da verdade. Não é? Por quê? Porque tem coisas que não têm lógica. E a falta de lógica muito mais afasta do que atrai. Outra coisa, a fé não pode ser receitada. Eu não posso ter fé por outra pessoa. Eu não posso recomendar fé e não posso impor fé. É uma aquisição pessoal, íntima. E todo mundo está capacitado para possuir. Mesmo as pessoas mais limitadas, mais sensíveis, mais simplórias. Agora, tudo passa por um exercício de raciocínio. Tudo passa por um exercício de raciocínio de entender Deus, entender a vida, entender o propósito da vida, para dar lógica, para dar senso, porque senão não se entende por que nasce uma criança doente, por que uma pessoa é saudável de repente sofre um acidente, fica lá entrevada numa cama, ou numa cadeira de rodas, subitamente, ou uma bala perdida, isso não tem lógica, porque aí a gente começa a duvidar da bondade de Deus, da perfeição divina. Não é assim que funciona. As bênçãos e as dificuldades sempre são fruto futuro das nossas ações do passado ou do presente. Né? E não é a fé que tem que nos procurar. Nós é que temos que fazer um esforço, né, para desenvolver. E se a gente tiver sinceridade, honestidade, a gente vai acabar se encontrando com ela. Agora, tem pessoas que argumentam de forma até brilhante para não ter uma fé. Né? Eles tentam enganar com a boca, mas eles não enganam o coração. Por trás, todo mundo que diz eu não acredito em nada, quando chega na hora H, quando o sufoco aperta, a pessoa fala, ai meu Deus, me ajuda. Diz que não acredita em nada, mas na hora do sufoco, a súplica vem. Não é? Agora, algumas pessoas, né, as provas de Deus... Bom, quem olha para o mar, quem olha para o céu, quem olha para o céu numa noite estrelada, quem olha para a imensidão do mar, para uma montanha, quem olha para uma flor, para uma criança, para um passarinho, se não ver Deus, é cego. É completamente cego. Mas tem gente que se recusa a ver. Por quê? Alguns por indiferença, simplesmente. Outros têm medo, porque se aceitar isso, precisariam mudar de hábitos. E não estão dispostos a isso. Outros, porque o orgulho impede de imaginar que existe alguém maior do que aquele ego. A pessoa se julga tão grande. Nós já vimos algumas figuras internacionais colocarem a sua figura, o seu ego, acima de Deus. E logo depois, alguma coisa aconteceu, trazendo para elas a sua humanidade e a sua pequenez. Né? Então, eu acho que não é uma questão de ver, é uma questão de compreender.
A vida tem que ter um propósito, senão isso aqui seria uma brincadeira de mau gosto, uma ilha da fantasia meio desgovernada. A vida tem que ter um propósito. Cada um de nós foi colocado num cenário o mais propício, o mais adequado ao nosso progresso, ao nosso sucesso. Né? E aí eu estava lendo sobre isso e me lembrei também de uma obra que nosso grupo aqui de estudos já leu há pouco tempo, O Problema do Ser e do Destino, do Leon Denis. E ele diz logo na introdução, e a gente passou um bom tempo aí, que ele diz assim, o Leon Denis, né? Ele é muito filosófico, muito poético. Ele diz assim: uma dolorosa observação surpreende o pensador no ocaso da vida. Ele já estava bem idoso, né? E ele diz, reconhece ele, falando sobre si mesmo. Então, que se o ensino ministrado pelas instituições humanas, em geral, aí ele cita religiões, escolas, universidades, esse ensino nos faz conhecer muitas coisas supérfluas, em compensação, quase nada ensina do que precisamos conhecer para o encaminhamento da existência terrestre e a preparação para a vida posterior no além. E aí ele diz assim, logo, um pouquinho adiante, na mesma introdução, com efeito, na universidade como na igreja, a alma moderna não encontra senão obscuridade e contradição em tudo quanto diz respeito ao problema da sua natureza e do seu futuro. É a esse estado de coisas que se deve atribuir, em grande parte, os males de nossa época. Isso ele falava 100 anos atrás, está atualíssimo. Os males de nossa época, a incoerência das ideias, a desordem das consciências, a anarquia moral e social. A educação que se dá às gerações é complicada, mas não lhes esclarece o caminho da vida, não lhes dá a têmpera necessária para as lutas da existência. É de uma força, de uma verdade, essas palavras de Leon Denis, porque é uma fé cega, que não sustenta na crise, que faz com que a pessoa desabe, com que ela caia no vício, que ela caia na negação, até que ela considere a possibilidade do suicídio diante de um problema, às vezes, até pequeno. Então, a gente precisa refletir um pouco sobre essa questão, né? O Emmanuel diz assim sobre essa questão da fé. Aqui alguém aceita aparentemente o Evangelho para ser agradável às relações sociais. É assim. Muitas pessoas vão na igreja para arranjar relacionamentos. Ali o indagador procura o campo da fé tentando acertar problemas intelectuais que considera importantes. Além, o enfermo recebe o socorro da caridade e se declara seguidor do espiritismo. A pessoa vai na casa espírita, recebe uma benção e diz que é espírita. Mas daqui a pouco ficou bom, ó, tchau, adeus, eu vou cuidar da minha vida. Né? Aí o Emmanuel diz assim, amanhã, todavia, ressurgem tão insatisfeitos e tão desesperados quanto antes. Nos arraiais do espiritismo, tais fenômenos são frequentes. Que espécie de espírito, ele pergunta, recebemos no ato de crer na orientação de Jesus? O da fascinação? O da indolência? O da pesquisa inútil? O da reprovação sistemática às experiências dos outros? Isso está no livro Fonte Viva, na lição 14, indagação oportuna. Então, para a gente não alongar,
eu gostaria de lembrar a todos nós que o espírito crístico, que comandou a formação desse planeta há 4,5 bilhões de anos, que esteve entre nós na personalidade Jesus de Nazaré, ele diz assim no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Então, o que é instrução? Instrução é estudo, é pesquisa, é reflexão, é compreensão. Todo estudo propõe reflexão, compreensão, para levar o raciocínio, a ideia, a um estado de consciência superior. E isso dá trabalho. É preciso pensar. As pessoas perderam a capacidade de pensar, delegaram a capacidade de pensar aos outros, à televisão, à mídia, a governantes, a filósofos, profissionais religiosos das mais variadas vertentes. Olha, na hora H, na hora que a gente transpõe a porta para o mundo espiritual, é uma viagem solitária, individual. Então, não tem quem vá. A gente sabe que os amigos espirituais sempre procuram nos beneficiar, nos ajudar, mas é um esforço, é uma viagem solitária. E a gente precisa criar intimamente conceitos, estruturas. Então, fé, que vem, né? O que é o fiador? O que é o fiador? É a pessoa que confia em você a ponto de assinar lá e dizer: se você falhar, eu te garanto. A fé vem daí, o fidos, o fiador, o fiduciário, vem da confiança. Para a gente confiar, a gente precisa conhecer. Para conhecer, precisa examinar, observar, pensar, refletir, ponderar, avaliar. É uma coisa que não é assim, automático. Não. Demanda todo um processo contínuo, diário, o tempo todo. E a gente tem esquecido exatamente porque, lembra do início? A gente tem frequentado, mas nós não temos tido capacidade de aprender e colocar em prática aquilo que é dito, falado. Porque todas as religiões pregam coisas ótimas, mas ninguém entendeu que é preciso vivenciar aquilo que ali está. Parece que basta cumprir certas formalidades, certos dogmas, certos ritos, e aquilo vale para aquela meia hora, 40 minutos, uma hora da missa ou do culto religioso. Até na casa espírita é a mesma coisa. E a pessoa sai dali e passa a semana toda, se é comerciante, enganando os outros, se é advogado, às vezes não é decente, se é médico, às vezes é inescrupuloso, ou engenheiro, ou arquiteto, ou gari, ou prefeito, ou qualquer coisa. Ou qualquer coisa. Como se a gente pudesse desvincular a nossa crença, a nossa filosofia de vida, ela não se aplica à minha vida mundana, é só para aquela hora que eu estou lá dentro do templo. E é assim que tem sido. Por isso que o Emmanuel chamou a atenção sobre a passagem de Paulo, dizendo que o que Paulo dizia 2000 anos atrás continua acontecendo hoje. As pessoas criam templos enormes. A própria doutrina espírita construiu um Vaticano lá em Brasília. Ela não escapou disso, não. Construiu lá um negócio colossal. Eu só penso assim, se Jesus aparecesse, ele ia dizer o seguinte: vende isso tudo e distribui para o pobre. Aquele ali está com fome, vende agora esse quadro e mata a fome dele.
Ah, não sei o quê, vende essa obra de arte, faz um hospital e cura os doentes. Eu só fico pensando o que Jesus faria se ele visse os acervos das instituições religiosas. E o cara ainda diz assim: você não vai dar para Deus? Dá o que para Deus? Deus é o criador de tudo. Então nós só podemos dar para ele amor e respeito. E cooperação dentro daquilo que a gente puder produzir de bom. Então a nossa relação com a fé tem sido burocrática, com muito mais um senso de práticas externas e exteriores do que uma fé que se traduz num comportamento amoroso, consigo mesmo, com as outras pessoas. Esse é o ponto, né? E aí a gente sempre bate na mesma tecla. O que toda pessoa deveria saber, ser ensinada, desde a mais tenra idade, para poder conduzir sua existência de um modo verdadeiramente apropriado aos fins a que se propõe a encarnação? Toda criança tinha que ser criada e dito: olha, você está aqui para fazer-se uma pessoa, um espírito melhor. Essa é a sua proposta de vida. Obviamente, dentro dessa proposta você pode escolher uma profissão, você pode escolher caminhos, mas se estes caminhos não levarem você a se tornar alguém melhor, são caminhos equivocados. Você desviou da sua proposta real, porque a proposta da encarnação é a melhoria, efetiva melhoria do espírito, é chegar ao final da existência numa condição melhor do que aqui chegou, da forma que adentrou. Livre de certos hábitos, maus hábitos, vícios, ou que tenha de alguma forma adquirido conhecimentos, virtudes que antes não tinha, ou reforçado ou melhorado certas virtudes, né? Então, esse processo de fé, por isso que Kardec, como eu li para vocês, ele não propõe, nunca propôs que a doutrina espírita fosse uma religião, e sim uma filosofia com uma base científica e uma base moral. E essa moral vale para todos os atos e momentos da nossa vida, não apenas para quando a gente está dentro de um templo, que ali a gente comparece respeitosamente, mas saiu dali, o bicho pega. Agora é lei da selva. E aí, quando chega lá no final da semana, a gente volta lá, cumpre aquele rito e depois volta para a lei da selva. E o resultado está aí. É só olhar para o mundo. As guerras continuam, o egoísmo continua, a exploração continua, as doenças estão aí, a pobreza está aí, né? A falta de oportunidades e tantas outras coisas. Por quê? Ou seja, fé, pessoal, não é coisa para a igreja. Fé é coisa para o coração. Precisa instalar no coração. Ela precisa estar instalada no coração para que as nossas palavras, para que os nossos pensamentos, para que os nossos gestos sejam sempre de fraternidade, amor, compreensão, tolerância. E isso é para o dia a dia. Por isso que os gregos e os judeus não estavam dispostos a nada. Tanto é que os judeus estão na mesma posição de 2000 anos atrás. Eles estão na mesma posição. Agora, e nós, que nos dizemos cristãos? Poucos de nós, de fato, têm promovido uma mudança no sentido de se tornar um indivíduo útil à sociedade, à sua família, com exemplos, com dedicação, ou às vezes, pelo menos, a si mesmo. Porque, no fundo, o grande dever nosso é tornarmos-nos melhores. E quando eu sou melhor, todo mundo que estiver à minha volta melhora. Porque
porque eu vou tratar todo mundo melhor, eu vou respeitar todos que estiverem próximos de mim. Então, não quero alongar o nosso encontro, mas basicamente a gente precisa de menos de religião e de muita moral. E a partir daí, dentro do senso moral, né? Porque o cristianismo, a moral cristã, é uma moral cósmica, universal. Se a gente chegar num planeta muitíssimo mais evoluído que a Terra, lá estará implantada a moral cristã. As pessoas lá, todas agirão daquela forma. Porque não tem outra, porque essa é a moral divina. E a gente ainda não entendeu isso e circunscreveu isso a alguns pequenos momentos, às vezes dentro de um templo. E não utilizamos esse critério nas nossas relações pessoais, no dia a dia, na vida familiar, na vida do trabalho, na vida da vizinhança, na vida da sociedade. Às vezes a gente vê discussões dentro da casa espírita, coisas horríveis. Coisas horríveis. Então, é isso. Você quer dizer alguma coisa? Algum dos amigos aí quer fazer algum comentário? Eu vou encerrar porque já estamos quase com 50 minutos. Eu acho que fica a reflexão, né? A gente precisa de moral, mais moral que religião. E isso tem que ser construído a partir do raciocínio, da compreensão. Quando a gente compreende, é mais fácil aceitar, principalmente as dores, as dificuldades. Aceitar o que é gostoso é fácil, mas aceitar a dificuldade é deixar de ser infantil e assumir a responsabilidade pela nossa própria vida. Vamos parar de procurar, de buscar culpados e encontrar responsabilidade. A maneira que a gente tem de evoluir é tomar a rédea, a responsabilidade da nossa vida. Bom, é isso então, queridos. Muita paz para todos. Nossos amigos do estudo, amanhã a gente se encontra. Fiquem com Deus. Pessoal do YouTube aí, muita paz, grande abraço.